No ano de 1119, 9 cavaleiros franceses fizeram um juramento que mudaria o curso da história. Eles se chamavam de os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Pobres, sim, porque possuíam quase nada. Cavaleiros, sim, porque eram guerreiros treinados. Mas historiadores apontam que aqueles 9 homens haviam feito uma promessa que ia muito além da proteção dos peregrinos na Terra Santa. Acredita-se que eles haviam jurado encontrar algo que estaria enterrado sob o local mais sagrado de Jerusalém: o Templo de Salomão. O lugar onde, segundo a tradição, havia sido guardada a Arca da Aliança. O lugar onde o próprio rei Salomão teria escondido tesouros inimagináveis. E foi exatamente ali que aqueles 9 cavaleiros passaram os primeiros 9 anos de sua existência. Escavando, procurando, esperando. 9 anos de silêncio. 9 anos de segredo absoluto. E então, em 1128, eles voltaram para a Europa. Não se sabe exatamente o que encontraram, mas os registros mostram que, a partir daquele momento, a ordem iniciou uma ascensão financeira sem precedentes. E traziam consigo algo que ninguém jamais viu, ou pelo menos, algo que ninguém jamais explicou. Em poucas décadas, os Templários se tornaram a instituição mais rica e poderosa da Europa. Mas como? Como uma ordem de monges guerreiros que havia jurado pobreza acumulou uma fortuna que rivalizava com a dos reinos? A resposta está em sua genialidade financeira. Os Templários criaram o primeiro sistema bancário internacional da história. Eles emitiam cartas de crédito, guardavam tesouros de reis e nobres, transferiam fundos entre reinos com uma eficiência que nenhuma outra instituição medieval possuía. Os registros mostram que eles possuíam frotas de navios, terras em todos os reinos da cristandade, castelos impenetráveis. Mas a verdadeira fonte de seu poder não estava apenas no ouro. Estava, acima de tudo, no conhecimento. Os Templários acumularam bibliotecas inteiras, manuscritos antigos, mapas que mostravam o mundo como ninguém mais conhecia. Há evidências de que eles sabiam coisas que a Igreja não sabia. E isso, no final, seria sua sentença de morte. Porque quando o rei Filipe, o Belo, da França, olhou para os Templários, ele não viu apenas uma ordem religiosa. Ele viu uma ameaça. Uma ameaça ao seu poder. Uma ameaça à sua autoridade. E ele fez o que todo rei que se sente ameaçado faz. Ele planejou a destruição total. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Uma data que entraria para a história como o dia mais sombrio da Ordem dos Templários. Enquanto a França dormia, um decreto secreto foi enviado a todas as províncias do reino. O rei Filipe havia ordenado a prisão de todos os Templários. Ao amanhecer, centenas de cavaleiros foram arrancados de suas camas, algemados e arrastados para masmorras. A acusação: heresia, homossexualidade, adoração ao diabo, blasfêmia. Mas historiadores concordam que as acusações eram falsas. Filipe, o Belo, não estava interessado em justiça. Ele estava interessado no tesouro dos Templários. Ele estava interessado em suas terras. Ele estava interessado em seu poder. E para justificar sua ganância, ele usou a arma mais poderosa da Idade Média: a tortura. Sob a dor de ferro em brasa e cordas esticadas, os cavaleiros confessaram. Confessaram tudo o que seus algozes queriam ouvir.
Confessaram crimes que nunca haviam cometido. Confessaram pecados que jamais haviam imaginado. Mas as confissões não salvaram suas vidas. Elas apenas selaram seu destino. Mas há um detalhe que os livros de história muitas vezes omitem. Na noite anterior à prisão em massa, algo extraordinário aconteceu no porto de La Rochelle. Dezenas de navios templários, com suas tripulações completas, zarparam em direção ao desconhecido. Não se sabe para onde foram. Não se sabe o que levaram. Mas uma coisa é certa. Os registros indicam que eles levaram algo. Algo que o rei Filipe nunca encontrou. A frota de La Rochelle é um dos maiores mistérios da história medieval. Onde foram parar aqueles navios? O que carregavam? E por que a ordem, que tinha conhecimento de que a perseguição se aproximava, agiu com tanta rapidez e precisão? Os documentos históricos apontam para uma possível resposta: a sobrevivência da ordem. Os templários não foram completamente destruídos. Em Portugal, eles se reorganizaram sob o nome de Ordem de Cristo. Na Escócia, encontraram refúgio sob a proteção do rei Robert the Bruce. Na Alemanha, continuaram operando secretamente. Os templários não morreram em 1307. Eles apenas se tornaram invisíveis. Em 18 de março de 1314, o grão-mestre dos templários, Jacques de Molay, foi queimado vivo em uma ilha no rio Sena, em Paris. Ele tinha mais de 70 anos. Sua vida havia sido dedicada à ordem. Sua morte foi um espetáculo público, projetado para aterrorizar qualquer um que ousasse desafiar o rei e o papa. Mas Jacques de Molay não morreu em silêncio. De acordo com testemunhas da época, enquanto as chamas consumiam seu corpo, ele ergueu a cabeça e proferiu uma maldição. Uma maldição contra o rei Filipe e o Papa Clemente V. Uma maldição que, segundo a lenda, se cumpriu com precisão assustadora. O Papa morreu um mês depois. O rei Filipe morreu no mesmo ano, em um acidente de caça. 300 anos depois, a dinastia Capeto entrou em colapso. A maldição de Jacques de Molay não é apenas uma história, é um evento registrado, documentado, confirmado por múltiplas fontes da época. E nos faz perguntar: que segredo ele levou para a fogueira? Que verdade ele escolheu proteger com sua própria vida? Em 2001, uma descoberta abalou o mundo acadêmico. Nos arquivos secretos do Vaticano, uma pesquisadora chamada Bárbara Frali encontrou algo que havia permanecido oculto por mais de 700 anos: o Pergaminho de Chinon. Um documento datado de 1308 que absolvia os templários das acusações de heresia. Um documento que provava que o Papa Clemente V, em segredo, reconhecia a inocência da ordem. Mas o documento nunca foi tornado público. Permaneceu arquivado, esquecido no arquivo mais inacessível do mundo. E ficou lá, esperando, por 7 séculos. Por que o Vaticano manteve este documento fora do alcance do público? Por que a Igreja permitiu que os templários fossem lembrados como hereges? Historiadores apontam uma resposta simples e perturbadora. A absolvição dos templários era politicamente inconveniente. Era mais fácil deixar a ordem ser destruída do que confrontar o rei da França. Era mais fácil calar a verdade do que defender a justiça. E o que está no pergaminho, além da absolvição? Há referências a outros documentos. Documentos que, segundo Bárbara Frali, podem ter sido destruídos ou ainda estão ocultos. Documentos que talvez revelem o verdadeiro segredo dos templários. O que os templários encontraram em Jerusalém? As teorias são numerosas.
Alguns historiadores acreditam que eles encontraram a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do judaísmo, que teria desaparecido durante a invasão babilônica. Outros apontam para o Santo Graal, o cálice usado por Cristo na última ceia. Há quem sugira que encontraram documentos que provavam que Jesus não foi crucificado, ou que ele teve descendentes, ou que sua mensagem foi deliberadamente distorcida. Mas há uma teoria mais sombria e mais documentada. Os templários podem ter encontrado o tesouro do Templo de Salomão. Não apenas ouro, mas conhecimento. Textos antigos, tecnologias perdidas, mapas de regiões desconhecidas, saberes que a igreja considerava heréticos. O que é certo é que, depois de 1128, os templários começaram a construir catedrais góticas, mas não construíram de qualquer maneira. Elas foram projetadas com geometria sagrada, com orientações astronômicas precisas, com símbolos que ecoam tradições muito anteriores ao cristianismo. Os templários não eram apenas guerreiros, eram arquitetos, eram matemáticos, eram astrônomos, eram guardiões de um conhecimento que a igreja não podia controlar. Em Portugal, os templários sobreviveram. Com a ajuda do rei Diniz I, eles se transformaram na Ordem de Cristo, uma nova ordem que manteve a estrutura, os rituais e, muitos acreditam, os segredos dos templários. E foi essa ordem que patrocinou as grandes navegações portuguesas. Henrique, o navegador, era o grão-mestre da Ordem de Cristo. Vasco da Gama carregava a cruz da ordem em suas velas. Pedro Álvares Cabral navegou sob sua bandeira. Os templários não foram destruídos. Eles se tornaram os arquitetos da era dos descobrimentos. E há indícios de que tenham levado seus segredos para um novo mundo. Alguns pesquisadores sugerem que mapas templários foram usados para navegar até a América antes de Colombo. Documentos de arquivos secretos indicam que a Ordem de Cristo possuía conhecimento de terras a oeste muito antes do que a história oficial admite. Se isso for verdade, então os templários não apenas sobreviveram, eles reescreveram o mapa do mundo. Na Escócia, os templários também encontraram refúgio. Após a supressão da ordem, muitos cavaleiros se juntaram às lojas maçônicas escocesas, levando consigo seus rituais, seus símbolos e seus segredos. A maçonaria moderna, especialmente o rito escocês, possui inúmeras referências aos templários. Seus símbolos, o compasso, o esquadro, a estrela de 5 pontas, ecoam a simbologia templária. Mas a maçonaria não herdou apenas símbolos. Muitos estudiosos acreditam que ela herdou também o segredo dos templários, o segredo de um conhecimento proibido, de uma verdade que ameaça as estruturas de poder. E é por isso que até hoje os templários continuam a ser um tema tão delicado. O que eles sabiam que era tão perigoso? O que eles encontraram que justificou sua destruição? E por que, depois de 700 anos, ainda há documentos classificados sobre eles? As perguntas não são apenas históricas, elas são políticas, elas são religiosas, elas são existenciais. Voltemos à frota de La Rochelle. 18 navios, no mínimo, carregados com o que de mais valioso a ordem possuía. Eles partiram em outubro de 1307 e nunca mais foram vistos. Mas o que aconteceu com eles? Alguns historiadores acreditam que foram para a Escócia, onde o rei Robert de Bruce ofereceu asilo. Outros apontam para Portugal, onde a Ordem de Cristo os acolheu. Há quem sugira que navegaram para o norte, até a Groenlândia ou a América do Norte,
onde estabeleceram colônias secretas. Mas há uma teoria mais intrigante. Os navios podem ter levado o tesouro para um local escondido, um local conhecido apenas pelos altos escalões da ordem, um local que até hoje permaneceu secreto. E se esse local existir? E se o tesouro ainda estiver lá, enterrado, esperando? Os registros mostram que os templários possuíam mapas de locais que não deveriam conhecer. Há documentos que sugerem que eles sabiam da existência da América antes de Colombo. E há evidências arqueológicas, como a igreja de Roslin, na Escócia, que está repleta de símbolos templários e maçônicos. Alguns acreditam que Roslin esconde o verdadeiro tesouro. A Capela de Roslin, construída no século XV, é um dos edifícios mais enigmáticos da Europa. Suas paredes são cobertas por esculturas de plantas que não existem na Escócia. Seus pilares são decorados com símbolos que parecem mesclas de tradições cristãs, judaicas e pagãs. E no subsolo há uma cripta que nunca foi totalmente explorada. Os construtores de Roslin eram descendentes dos templários. A família Sinclair, que financiou a construção, tinha fortes laços com a ordem. E muitos acreditam que Roslin foi construída para guardar um segredo. Alguns dizem que o Santo Graal está lá. Outros que a Arca da Aliança repousa em suas profundezas. Mas há quem sugira que Roslin guarda algo muito mais valioso: conhecimento. Mapas estelares, textos antigos, fórmulas matemáticas, geometria sagrada. Conhecimento que a igreja medieval considerava perigoso. Conhecimento que, se revelado, poderia derrubar as estruturas de poder estabelecidas. E é por isso que Roslin permanece até hoje um mistério. E é por isso que até hoje as autoridades impedem escavações mais profundas. Mas por que Filipe o Belo odiava tanto os templários? A resposta pode estar na própria história do rei. Filipe era um governante ambicioso, mas endividado. Ele devia enormes somas à ordem. Os templários eram seus banqueiros, mas também seus credores. E Filipe sabia que, enquanto a ordem existisse, sua dívida continuaria a crescer. A destruição dos templários não foi um ato de fé, foi um ato de desespero financeiro. Filipe precisava do dinheiro da ordem, ele precisava de suas terras, ele precisava de seu poder. E ele encontrou uma maneira de obter tudo isso com um único golpe. Mas há outro fator: o conhecimento dos templários. Filipe sabia que a ordem possuía documentos que poderiam comprometer a igreja e, por extensão, comprometer o rei, que era o principal defensor da igreja. Ele não podia permitir que esses documentos viessem a público. Ele não podia permitir que a verdade fosse conhecida. Assim, a destruição dos templários foi uma operação de 2 níveis, financeiro e político. Filipe matou a ordem para salvar seu reino e para salvar sua reputação. Mas ele não conseguiu matar o segredo. O segredo sobreviveu e sobrevive até hoje. Até hoje, grande parte dos arquivos templários permanece selada. No Vaticano, documentos relacionados ao julgamento são de acesso restrito. Em arquivos nacionais, há pastas classificadas que nunca foram abertas ao público. O que eles contêm? O que ainda precisa ser escondido depois de 700 anos? A resposta pode ser simples. A verdade sobre os templários ainda é considerada perigosa. Ainda ameaça as estruturas de poder. Ainda pode mudar a forma como entendemos a história. E esse, talvez, seja o maior mistério de todos. Não o que os templários encontraram, mas por que ainda estamos procurando. Os cavaleiros templários desapareceram.
Ou será que apenas mudaram de nome, de forma, de lugar? Suas marcas estão por toda parte. Nos arquivos secretos, nas catedrais góticas, nos mapas das grandes navegações, nos rituais maçônicos, nos documentos que ainda esperam ser lidos. O que eles sabiam? O que encontraram? O que levaram para o outro lado do mar? O que está guardado em Roslin, no Vaticano, em algum castelo português ou nas profundezas de uma montanha escocesa? Essas perguntas não são apenas históricas. Elas nos confrontam com algo mais profundo: a natureza do poder, a função do segredo e o preço da verdade. Os templários morreram por aquilo que sabiam. E nós, hoje, vivemos no legado que eles deixaram. A história não acabou. Ela está apenas esperando. E talvez em algum lugar o segredo ainda esteja lá, esperando um momento certo para ser revelado. Até hoje, o paradeiro do tesouro templário e a natureza exata do que eles descobriram continuam sendo um dos maiores enigmas da história. Os documentos históricos mostram que algo foi levado de La Rochelle. As teorias apontam para diferentes direções, mas a pergunta central permanece: o que os templários realmente encontraram sob o Templo de Salomão? Eles levaram conhecimento, ouro, ou algo que a igreja temia acima de tudo? Deixe sua teoria nos comentários. Sua ideia pode ser a chave que falta. Se você chegou até aqui, já faz parte do arquivo secreto. Inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos mistérios. O próximo mistério já está esperando.